Vamos lá, nós estamos entrando aqui no nosso livro, no capítulo 7, que é o magnetismo perante a academia. Deixa eu compartilhar aqui. Marlene. Fala, Antônio. Você vai dando permissão aí? Dou. Apareceu aí? Apareceu, Soraya? Mário. Apareceu. Aí, Alcione chegou. Opa, boa noite, Alcione. Já podemos começar. Tá certo. Oi, Alcione, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos lá, a hora que você estiver pronta, pode mandar bala, Soraya. Vamos lá. Segunda parte, magnetismo animal, fluidos e sonambulismo. O magnetismo perante a academia, é o capítulo 7. Deixando a porta, o magnetismo entrou pela janela, mediante um disfarce e um outro nome. Em vez de dizer o magnetismo, o que provavelmente não lhe teria valido uma acolhida favorável, disse: chamo-me hipnotismo, do grego hipnos, sono. Graças a esse salvo-conduto, conseguiu entrar após 20 anos de paciência. Mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades. Evitou cuidadosamente apresentar-se com seu cortejo de passes, de sonambulismo, de visão à distância, de êxtase, o que teriam traído. Disse simplesmente: sois bons e humanos. Vosso coração sangra ao ver sofrer os vossos doentes. Procurais um meio de suavizar a dor do paciente. Vou subir aqui. Do paciente cortado pelo vosso escalpelo, mas o que empregais às vezes é muito perigoso. Eu vos trago um mais simples e que, em todo caso, não tinha inconvenientes. Estava bem seguro de ser ouvido, falando em nome da humanidade. E acrescentou matreiro: sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Pensava, não sem alguma razão, que essa origem não o prejudicaria. Se vivêssemos ao tempo da brilhante e poética Grécia, diríamos: o magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, foi proscrito do Olimpo porque, ao fazer concorrência com Esculápio, feriu os interesses deste último, louvando-se de poder curar sem o seu concurso. Errou muito tempo pela terra, ensinando aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou ao vulgo uma porção de maravilhas que até então tinham sido misteriosamente escondidas nos templos. Mas aqueles cujos segredos havia revelado, desmascarando-lhe a charlatanice, o perseguiram a pedradas, de tal sorte que foi, ao mesmo tempo, banido pelos deuses e maltratado pelos homens. Nem por isso deixou de espalhar seus benefícios, aliviando a humanidade, certo de que um dia a inocência seria reconhecida e lhe fariam justiça. Teve um filho cujo nascimento escondeu cuidadosamente, temeroso de lhe atrair perseguições. Ele o chamou hipnotismo. Este filho partilhou de seu exílio durante muito tempo, aproveitando-o para introduzir-se. Quando o julgou suficientemente formado, disse-lhe: vai-te apresentar no Olimpo. Abstente de dizer que és meu filho. Teu nome e um disfarce facilitarão o teu acesso. Esculápio te apresentará. Como meu pai, Esculápio, vosso inimigo mais escarniçado. Logo ele que vos proscreveu, ele mesmo te estenderá a mão. Mas se me reconhecer, expulsar-me-á. Ora essa, se te expulsar, virás junto a mim e continuaremos nossa obra beneficente entre os homens, à espera de melhores dias.
Mas fica tranquilo, tenho muita esperança. Esculápio não é mau, quer antes de tudo o progresso da ciência. Caso contrário, não seria digno de ser o deus da medicina. Aliás, talvez eu tenha cometido algumas faltas para com ele. Ofendido por me denegrir, eu me exaltei. Ai, Mário, só um pouquinho, por favor. Eu me exaltei e o ataquei sem consideração. Prodigalizei-lhe injúrias, ridicularizei-o, vilipendiei-o, chamei-o de ignorante. Ora, eis um meio deplorável de tratar os homens e os deuses, e seu amor próprio ferido irritou-se um instante contra mim. Não faças como eu, meu filho. Sê mais prudente e, sobretudo, mais atencioso. Se os outros não o forem, para contigo, o erro será deles, e a razão tua. Vai, meu filho, e lembra-te de que nada se obtém de alguém pela força. Assim falou o pai. Opa, baguncei aqui, peraí. O que eu fiz aqui? Deixa. Só um minutinho que eu dei um Não, tranquilo. cliquezinho errado aqui. A página É o capítulo 7, né? 43, Vamos andar aqui. Já andamos bastante, 43 páginas já. Indo rápido. Quero fazer um pequeno comentário sobre isso aqui, e a gente já volta na página aqui. Vamos lá. Mas só vou pedir para você centralizar. Isso, farei isso agora. Tá. 43, 44, 45. É esse aqui, nós paramos aqui. Vem cá, meu filho. Aí. Onde a gente parou? Aí parou aqui, mas deixa eu só fazer um comentário. Tá. Aqui, desse trecho que nós lemos, né? Então, o capítulo fala do magnetismo perante a academia, que é a da aceitação, né? Anteriormente ele falou lá de outras situações do magnetismo, vai falar da academia agora, depois vai falar da igreja, né? De como está sendo essa caminhada do magnetismo aqui. E perante a academia ele começa aqui falando, né? Que fecharam a porta, né? Deixado a porta da academia, ele entrou pela janela. Né? Então ele vai colocando aqui que o magnetismo não foi aceito pela academia, como de fato não foi, até hoje não se levam a sério os estudos sobre o magnetismo, mas um filhote dele, né, ele entrou pela janela porque ele entrou como hipnotismo. Né? Então o hipnotismo até hoje ele é utilizado em várias frentes, é estudado, né, e ele vem como um filho do magnetismo, ele é uma parte do magnetismo ali. Né? Então ele vai falar lá que o magnetismo entrou por essa janela, mas ele evitou ali cuidadosamente apresentar-se com todas as suas ferramentas, né? Ele fala apresentar-se com o seu cortejo lá, de passe, sonambulismo, visão à distância, de êxtase, que o teriam traído. Então ele sabia que esses argumentos não poderiam figurar ali dentro do meio acadêmico, né? Um meio acadêmico puramente materialista, ou majoritariamente, não puramente, mas majoritariamente materialista, que não aceitaria esse tipo de situação, que, na maioria das vezes, precisa de um pressuposto que é a aceitação de algo fora da matéria. Então, ele começa trazendo aqui. O apelo que ele coloca, o objetivo, né, pelo qual o hipnotismo tem entrado, o magnetismo tem entrado sob essa roupagem do hipnotismo na academia, né, foi de suavizar a dor do paciente, né, cortado pelo vosso escalpelo, né, que empregais às vezes e que os métodos que empregais são muito perigosos. Então, ele vai entrando ali como uma alternativa para questões de anestesia, para aquelas questões ali que poderiam trazer uma nova frente ali, uma nova forma de se fazer. Aí ele vai falar, se vivêssemos no tempo da Grécia, né, nós diríamos, ele começa a fazer todo um texto aqui mais poético, né, falando do magnetismo, né, que ele errou por mais de 20 anos na Terra, então ficou ali no subterrâneo, né, fazendo as suas curas, fazendo o seu trabalho, desvendando uma série de maravilhas, mas ainda no subterrâneo ali. Né? Foi desmascarado, foi acusado de charlatanice,
perseguiram a pedrada, né, foi destinado ali ao abandono. E nem por isso ele deixou de espalhar os seus benefícios. Então ele veio se construindo ali. E aí dentro desse texto ainda poético, ele vai falar que o magnetismo teve um filho, que esse filho se chamou hipnotismo e que ele partilhou do exílio, ou seja, ficou também por muito tempo ali preso nesse processo, né, de exílio, como ele chama aqui, e que depois ele começa a entrar na academia. Ele fala que o disfarce dele, sendo chamado de hipnotismo, facilitaria ali o acesso, né? Então ele ainda fala, se te expulsarem de novo, não tem problema, você volta para cá. Mas ele estava confiante que iria dar certo ali do hipnotismo ser interiorizado nas ciências convencionais, ali na academia, né? E foi de fato o que aconteceu, ok? Vamos ver como ele continua aqui essa história. Pode ir lá. Mário, é lá do ex que a gente parou. Expôs o magnetismo. Expôs o magnetismo no lugar. O que fará? Não acrediteis na vitória definitiva. Ainda não nos encontramos sequer nos preliminares da paz. É uma primeira barreira derrubada, eis tudo. Esse passo é importante, sem dúvida. Mas não penseis que seus inimigos vão confessar-se vencidos. O próprio Esculápio, o grande Esculápio, o que reconheceu por seus traços de família, abraçou de tal forma a sua defesa que seriam capazes de enviá-lo ao hospício. Vão dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Pois seja, não sofismamos com as palavras. Será tudo o que quiserem, mas enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Ora, eis essas consequências. Inicialmente vão ocupar-se somente do ponto de vista anestésico, do grego aesthesis, sensibilidade, e a privativo, ou seja, privação geral ou parcial da faculdade de sentir. E isto em razão da predominância das ideias materialistas, pois ainda há tanta gente que, sem dúvida, por modéstia, teima em se reduzir ao papel de manivela de espeto, que, ao parar de funcionar, é atirado ao ferro velho, sem deixar vestígios. Assim, vão examinar o fato de todas as maneiras, ainda que por mera curiosidade. Vão estudar a ação das diferentes substâncias para produzir o fenômeno da catalepsia. Depois, um belo dia, reconhecerão que basta pôr o dedo. Mas não é tudo. Observando o fenômeno da catalepsia, outros surgirão espontaneamente. Já foi nota a liberdade de pensamento durante a suspensão das faculdades orgânicas. Assim, o pensamento independe dos órgãos. Há, pois, no homem algo mais além da matéria. Ver-se-á a manifestação de faculdades estranhas. A vista adquirir uma amplitude insólita, transpondo os limites dos sentidos. Todas essas percepções modificadas. Numa palavra, é um vasto campo para observação e não faltarão observadores. O santuário está aberto e esperamos que dele jorre a luz, a menos que o celeste Areópago não deixe a honra a ninguém senão a ele mesmo. Muito bem, aqui ele vem continuando, né, nessa dissertação dele aqui sobre a colocação do magnetismo ali na academia, né? Ele vai falar lá que é uma vitória parcial, né, não acreditar que a entrada através do hipnotismo vai fazer com que se aceite o magnetismo, né? Ele vai falar, nós não estamos nem sequer na preliminar da paz, né, nos preliminares da paz ali. É um caminho longo ainda para que isso possa se estabelecer. É um bom primeiro passo, né, mas é um caminho longo ainda. Ele vai colocar um pouco à frente lá, que vão dizer que é qualquer coisa menos magnetismo. E aí ele ainda fala, nós não sofismamos com as palavras, senão não vamos nos apegar às palavras. O importante é que o conceito esteja lá, que o conceito esteja sendo implementado, esteja sendo visualizado pela ciência ali, né? Coloca aqui que primeiramente eles vão se ocupar, como foi que aconteceu mesmo, né? Somente do ponto de vista anestésico,
Então, essas foram as pesquisas que foram encaminhadas ali no primeiro momento, né? E isso em razão da predominância das materialistas, né? Porque todos os outros fenômenos você acaba tendo que concordar com a existência de alguma coisa acima da matéria. Então, o foco ali foi só, bom, vamos ver causa anestesia aqui, causa esse estado de catalepsia, é isso que a gente vai estudar, é isso que a gente precisa, né, para trabalhar com a situação anestésica ali. Então, é isso que ele nos traz aqui nesse trecho. Aí ele falou lá que já foi notada, faz uma nota aqui no finalzinho desse pedaço que nós lemos, falando que já foi notada a liberdade de pensamento durante a suspensão das faculdades orgânicas, né? E esse pensamento independente vai mostrar que há algo além da matéria. Então, essa é a discussão que se encontra até hoje, né? O que é esse algo além da matéria? Que aí muitos vão falar que é alguma coisa presa no nosso subconsciente, o inconsciente coletivo. Então, isso vai lá para várias linhas da psicologia. Não vou me aventurar por aí, para não falar bobagem, porque eu não sou psicólogo, né? Mas é por ali, vão aí, cada um vai posicionar isso em algum lugar, tá certo? Então, esse foi o trecho que ele passou aqui agora. Alguém tem algum comentário, algum complemento? Tranquilo? Vamos lá. Isso. Nossos leitores haverão de apreciar bastante o notável artigo que o senhor Victor Meunier, redator do AME des Sciences, publicou sobre este interessante assunto na revista científica Hebdomadaria do Siècle, gente, minha pronúncia está horrorosa, 16 de dezembro de 1859. Magnetismo animal, levado à academia pelo Sr. Broca, apresentado à ilustre associação pelo Sr. Velpeu, experimentado pelos senhores Follen, gente, me ajuda aqui, Follen, Verneu, Faure, Trousseau, Denovillers, Nelaton, Azan, Sr. Robin, etc. Todos cirurgiões dos hospitais, é a grande novidade do dia. As descobertas, como os livros, têm seu destino. A de que vamos tratar não é nova. Data de uns 20 anos e nem na Inglaterra, onde nasceu, nem na França, onde no momento não se ocupa de outra coisa, a publicidade lhe faltou. Um médico escocês, o Dr. Braid, a descobriu e lhe consagrou todo num livro. Aí, gente, eu nem vou falar isso aqui. O Dr. Carpenter, célebre médico inglês, analisou cuidadosamente a descoberta do Dr. Braid no artigo Sleep, Sono, da Enciclopédia de Anatomia e Fisiologia de Todd. Um ilustre sábio francês, o Sr. Littré, reproduziu a análise do Dr. Carpenter na segunda edição do Manual de Fisiologia de Miller. Enfim, nós mesmos consagramos um de nossos folhetins da prece, de 7 de julho de 1852, ao hipnotismo. É o nome dado pelo Sr. Braid ao conjunto de dados de que se trata. A mais recente das publicações relativas a esse assunto data, pois, de 7 anos. E eis que, no momento em que o julgavam esquecido, ele adquire esta imensa repercussão. Há no hipnotismo duas coisas: um conjunto de fenômenos nervosos e o processo por meio do qual são produzidos. Esse processo, empregado outrora, salvo engano, pelo Abade Faria, é de grande utilidade. Consiste em manter um objeto brilhante diante dos olhos da pessoa com a qual se experimenta, a pequena distância da base do nariz, de sorte que não se possa olhá-lo, senão envesgando os olhos para dentro. Ele deve fixar os olhos sobre ele. A princípio, as pupilas se contraem, depois se dilatam bastante, e em poucos instantes produz-se o estado cataléptico. Levantando os membros do paciente, estes conservam a posição que lhes dermos.
Este é apenas um dos fenômenos produzidos. Dos outros falaremos oportunamente. O Sr. Azam, professor substituto da Clínica Cirúrgica da Escola de Medicina de Bordeaux, tendo repetido com sucesso as experiências do Dr. Braid, trocou opiniões com o Dr. Broca, que pensava que as pessoas hipnotizadas talvez fossem insensíveis à dor das intervenções cirúrgicas. A carta que acaba de dirigir à Academia das Ciências é o resumo de suas experiências a respeito. Antes de tudo, porém, devia assegurar-se da realidade do hipnotismo. E o conseguiu sem dificuldades. Muito bem. Então, esse trecho aqui, Kardec já parte. Primeiro ele faz aquela introdução, né? Um tanto quanto poética ali, falando como foi essa entrada do magnetismo na academia. Agora ele vai começar a dar alguns dados ali do que estava de fato acontecendo. Ele vai falar desse artigo aqui, que foi publicado nessa revista Amid Science, né, pelo Victor Menier, e vai demonstrar aqui que vários cirurgiões já estavam envolvidos nesse processo de observar ali, né? Falando que essa ideia não é nova, ela tinha nascido lá na Escócia, né? O médico escocês Dr. Braid aqui foi que descobriu e consagrou isso no livro, então ele deve ter tido acesso a questões do magnetismo, pegou esse trecho do magnetismo, falou, isso me interessa, e ele foi colocar ali, né? Foi colocar nesse contexto das atividades científicas, das experiências, né? Ele vai falar lá que o que havia sido escrito anteriormente fazia 7 anos já, o pessoal julgava que aquilo estava esquecido, e ele, de repente, explode com uma imensa repercussão a partir desses trabalhos que foram começados a colocar ali. Então, ele começa a tentar categorizar aqui nesse artigo o hipnotismo e os seus processos ali, vai falar que tem duas coisas ali, um conjunto de fenômenos nervosos e o processo que faz com que a pessoa atinja esses fenômenos nervosos aqui. Né? Ele vai descrever um pouco do processo, que foi empregado anteriormente, aí, ele, salvo engano, pelo Abad Faria, que é o que ele tem essa notícia aqui, o autor desse texto, né? Então vai explicar como é o processo, que é segurar um objeto brilhante na frente do indivíduo, na região dos olhos, de modo que ele faça uma visão como se fosse para a ponta do nariz ali, né? Fique ali com o olho centrado ali, até que ele entre nesse estado. Começa a mostrar, então, esse método, e depois vai falar do primeiro efeito. O primeiro efeito é que a pessoa vai dilatar a pupila e ela entra nesse estado de catalepsia parcial, onde você levanta, coloca os membros dela em alguma posição e ela fica por ali. Então, não era só membros, a gente vê que depois eles iam mexer no rosto, então, mexia no rosto da pessoa, a pessoa se mantinha do jeito que eles colocavam ali. Então, eles vão falar depois dos outros fenômenos ali de maneira bem interessante. Depois ele começa a traçar aqui os experimentos, o primeiro que ele vai falar aqui é desse senhor Azam, que era um professor de clínica cirúrgica na escola de Bordeaux, né, que ele repetiu com sucesso essas experiências várias vezes ali, trocou opiniões com o Dr. Broca, que havia também feito essa situação aqui, e eles começaram a levar para essa questão de que talvez as pessoas estivessem nesse estado dessa catalepsia parcial, fossem insensíveis à dor. Então eles começam a fazer experiências nessa linha, né, até para que culminasse isso nas intervenções cirúrgicas. Por isso que o primeiro passo que ela deu ali, a partir do momento que eles descobriram essa capacidade de fazer esse fenômeno acontecer, eles imaginaram que, em alguns casos, ela poderia substituir as questões anestésicas ali. Ele vai falar lá que a carta que ele dirigiu para a Academia de Ciências, ela precisava assegurar-se antes da realidade do hipnotismo, e ele rapidamente conseguiu isso. É muito interessante, né? Porque se predispôs ali a fazer a experiência, tirando os preconceitos, ele viu o resultado prático daquilo. Então, tranquilo. Lembrando que ali não tinha nenhuma premissa, necessariamente, uma premissa de alma, de espírito, de alguma coisa fora do corpo físico, né? Dá para fazer essa experiência aqui, imaginando que é alguma situação nervosa, alguma reação do cérebro àqueles movimentos, de alguma forma que tivesse acontecendo aquilo, ficando dentro de um contexto materialista. Ok? Vamos lá, gente. Se vocês quiserem falar, vocês simplesmente falam. Mário, eu estava tentando lembrar aqui, é que assim, eu não estou conseguindo, eu precisava falar com alguém da minha turma de faculdade. Eu lembro que eu formei há mais de 20 anos, né, gente? Eu formei em 94. E eu lembro de alguma coisa de curso de hipnose, justamente
para pacientes com fobia, né, com algumas condições de dificuldade, assim, de adequação ao tratamento. Não sei se a Alcione já viveu isso na faculdade, assim, porque... Sim, É Soraya, isso. de Oi. fato, isso aí, somente na Índia, tem muita coisa dessa época, de grandes hipnotizadores, consegui fazer inúmeras cirurgias. Olha aí. E eu mesmo conheci alguns dentistas que usavam na sua prática. Tem um em Franca. Para pacientes, por exemplo, que não podiam tomar anestesia, ou que tenham medo, e não sei o que, eles usavam isso. Tem alguns que ainda usam até hoje. Tem um colega aqui em Franca, eu lembro dele, ele trabalha com isso. E eu lembro da minha época de faculdade até, Alcione, assim, de ter um curso, né, de ter essa abordagem, né? Então, no nosso isso. curso de psicologia médica, eles usavam a hipnose mais para fazer o paciente voltar para o passado, ou fazer sugestões, por exemplo. Eu assisti isso com o Teixeirinha, famoso psiquiatra, de tratar alcoólatras, né? Para tirar esse vício dele, tirar essa dependência. Tem muitos que ainda usam isso. Mas hoje, com os medicamentos, eles praticamente abandonaram isso, né? E a anestesia também abandonou esse processo, como anestésico. Mais prático usar a droga, né? Mais fácil. Mais seguro. Pode falar. Você já falou, senhora? Não, já falei. Ok, vamos lá. Vamos lá. Visitando uma senhora de cerca de 40 anos, algo histérica, e que se mantinha acamada por ligeira indisposição, o Dr. Broca fingia querer examinar os olhos da doente e lhe pedia que fixasse detidamente um pequeno frasco dourado que ele segurava a mais ou menos 15 centímetros de distância da base do nariz daquela senhora. Ao cabo de 3 minutos, os olhos tornaram-se um pouco vermelhos, os traços imóveis, as respostas lentas e difíceis, mas perfeitamente racionais. Dr. Broca levantou o braço da enferma e este se manteve na posição em que foi deixado. Submeteu os dedos às mais extremas situações e eles as conservaram. Beliscou a pele em vários lugares com certa força, mas a paciente nada parecia sentir. Catalepsia, insensibilidade. O Dr. Broca não levou adiante a experiência. Esta lhe havia... Eu preciso subir um tiquinho. Esta lhe havia ensinado o que queria saber. Uma fricção sobre os olhos, uma insuflação de ar frio na fronte trouxera a doente ao estado normal. Não guardava a menor lembrança do que acabara de passar-se. Estava a saber se a insensibilidade hipnótica resistiria à prova das intervenções cirúrgicas. Entre os internos do Hospital Necker, no serviço do Dr. Foley, achava-se uma pobre mulher de 24 anos, vitimada por extensa queimadura nas costas e nos 2 membros direitos e por um enorme abscesso extremamente doloroso. Os menores movimentos lhe eram um suplício. Esgotada pelo sofrimento e, ademais, muito pusilânime, essa infeliz pensava com terror na operação que se fazia necessária. Foi nela que, de acordo com o Dr. Foley, o Dr. Broca resolveu completar a prova do hipnotismo. Colocaram-na sobre um leito em frente à janela, prevenindo-a de que iam fazê-la dormir. Ao cabo de 2 minutos, suas pupilas se dilatam, levantando quase verticalmente acima do leito. Seu braço esquerdo fica imóvel. Ao 4º minuto, suas respostas são lentas e quase penosas, mas perfeitamente sensatas. 5º minuto. Dr. Foley espeta a pele do braço esquerdo e a doente sequer se mexe. Nova espetadela mais profunda que produz sangramento e a mesma impassibilidade. Erguem o braço direito que fica no ar. Então as cobertas são levantadas e afastados os membros inferiores para pôr à mostra a sede do abscesso.
A doente não esboça reação e disse com tranquilidade que, sem dúvida, iriam prejudicá-la. Ao ser aberto o abscesso, um fraco grito foi o único sinal de reação de sua parte e durou menos de 1 segundo. Nem o menor tremor nos músculos da face ou dos membros, nenhum só estremecimento nos braços, sempre elevados verticalmente acima do leito. Um pouco injetados, os olhos estavam largamente abertos, o rosto tinha a imobilidade de uma máscara. Levantando o pé esquerdo, mantém-se suspenso. Levantado, o pé esquerdo mantém-se suspenso. Tiram o corpo brilhante, uma luneta. A catalepsia persiste. Pela terceira vez, picam o braço esquerdo, o sangue goteja e a operada nada sente. Há 13 minutos que o braço guarda a posição que lhe foi dada. Enfim, uma fricção nos olhos, uma insuflação de ar fresco despertam a jovem senhora quase subitamente. Relaxados, os braços e a perna esquerda caem de repente na cama. Ela esfrega os olhos, readquire a consciência e de nada se lembra e surpreende-se de que a tenham operado. A experiência havia durado 18 a 20 minutos, o período de anestesia de 12 a 15. Tais são, em resumo, os fatos essenciais comunicados pelo Sr. Broca à Academia das Ciências. Já não são mais isolados. Grande número de cirurgiões de nossos hospitais teve a honra de os repetir e o fizeram com sucesso. O objetivo do Dr. Broca e de seus distintos colegas era e deveria ser cirúrgico. Esperemos tenha o hipnotismo como meio de provocar a insensibilidade todas as vantagens dos agentes anestésicos, sem deles guardar os inconvenientes. Mas a medicina não é de nossa alçada, e para não sair de suas atribuições, nossa revista não deve considerar o fato, senão sob o ponto de vista fisiológico. Muito bem, então vejam como é que o artigo vai descrevendo também de uma forma bastante lógica, bastante coerente o que aconteceu ali, né? Então ele começa descrevendo aquele primeiro experimento que foi mais simples, quando o Dr. Broca vai na casa daquela doente que era histérica lá e que estava com uma indisposição, né? Então ele faz um pequeno experimento com ela ali para poder ver, né, se ele conseguia hipnotizar. Então ele demonstra o método aqui, que ele usou aquele mesmo método de um objeto brilhante sendo passado pelos olhos dela ali, demonstra os sintomas iniciais, né, os sintomas ali que começa com as respostas, o olho sempre se modifica, a pupila dilata, nesse caso ele relata que ficou vermelho, né, os movimentos começam a ficar mais letárgicos, as respostas mais lentas e difíceis, e aí depois entra naquela catalepsia que pode levantar as mãos, a pessoa vai ficar parada no ponto em que você deixou. E aí ele faz alguns beliscões nela para poder ver essa insensibilidade ali, e ela nada sentia. Então ela entrou no processo de catalepsia e de insensibilidade. Ali ele testa também a interrupção do processo, que ele vai falar ali que ele fazia uma fricção sobre os olhos e uma insuflação de ar frio, soprava um ar frio nela ali, né, para o doente voltar ao estado normal. Então ele estava tranquilo com relação à primeira fase do experimento. Depois ele vai avançar no segundo caso aqui, para saber se essa insensibilidade hipnótica resistiria às intervenções cirúrgicas mais graves, né? Porque uma coisa é dar um beliscão, outra coisa é fazer uma intervenção mais grave ali. Então ele pega essa mulher de 24 anos, que tinha se queimado, né, um processo lá aterrorizada pelo fato de ter que mexer naquilo para fazer a cirurgia, então foi nela que eles foram lá completar essa prova, né, do hipnotismo ali. E aí ele começa a descrever aqui o tempo que levou, né, uma descrição bem detalhada do processo aqui, dizendo claro, que levou 2 minutos para ela poder entrar no processo de dilatar a pupila, né, e levantando do leito ali o braço esquerdo, ele ficou parado. No 4º minuto ela começa com as respostas lentas ali, mas perfeitamente sensatas, então ela conseguia responder ainda que mais lento, né. No 5º minuto eles começam a espetar a pele dela com uma agulha, né, e ela não se mexia, não falava nada, até ferir, até sair sangue, né. Então aí eles falaram, não, agora nós já podemos mexer, podemos operar. Ela meio que reclama, né? Ele relata aqui que ela falou com tranquilidade que irão prejudicá-la, ou seja, ela estava consciente ali naquele processo, apesar de estar entorpecida, ela estava entendendo o que ia acontecer com ela ali,
Tanto que a hora que eles mexeram no abscesso, ele relata que ela deu um grito que durou só 1 segundo, talvez seja mais uma coisa instintiva, né, do medo de doer do que da dor, porque durou só 1 segundo, depois ela não fez mais nada, e eles então conseguiram fazer o processo lá que tinham que fazer, fizeram a cirurgia, né, na queimadura dela, né? Depois eles tiraram o corpo brilhante que eles deixaram lá perto dela, ela continuou no mesmo estado, né? Espetaram de novo a agulha nela para ver se essa retirada daquele objeto tinha alguma interferência no processo de hipnose, não foi o que aconteceu, espetaram ela de novo, até sangrar, ela não sentiu nada. Fizeram depois o mesmo processo de retirada dela daquela condição, que foi a fricção nos olhos e a insuflação de ar fresco, e aí ela se volta, né, lembrou, e se surpreendeu que eles tinham operado, né, que tinham operado ali. Relata aqui que durou de 18 a 20 minutos, né, e a anestesia de 12 a 15. Então, ele se abstém ali de não fazer nenhum comentário que não seja fisiológico, e ele termina essa primeira parte aqui desse experimento. Ok? Vamos prosseguir. Segue lá. Depois de haver reconhecido a veracidade do Dr. Braid, sob o ponto de vista essencial, sem dúvida ter-se-á que verificar tudo que respeita a este estado singular, ao qual ele dá o nome de hipnotismo. Os fenômenos que ele lhe atribui podem ser classificados da seguinte maneira: exaltação da sensibilidade, ou seja, o olfato é levado a um grau de acuidade que, no mínimo, se iguala ao observado nos animais de melhor faro. A audição torna-se igualmente muito penetrante, o tato adquire, sobretudo em relação à temperatura, uma incrível delicadeza. Aí outro aspecto agora, né? Sentimentos sugeridos. Onde o rosto, o corpo ou os membros do paciente na atitude que convém à expressão de um sentimento particular, e logo o estado mental correspondente é despertado. Assim, colocando-se a mão do hipnotizado sobre sua cabeça, ele se endireita espontaneamente, inclinando para trás. Seu porte é do mais vivo orgulho. Se nesse momento se lhe curvar para frente a cabeça, fletindo levemente o corpo e os membros, o orgulho dará lugar à mais profunda humildade. Afastando delicadamente os cantos da boca, como no riso, logo se produz uma tendência alegre. O mau humor entra em campo imediatamente quando se faz as sobrancelhas convergirem para baixo. Aí outra classificação. Ideias provocadas. Levantai a mão do paciente acima da cabeça e flete os dedos sobre a palma. Logo é suscitada a ideia de subir, de se balançar ou puxar uma corda. Se, ao contrário, forem os dedos fletidos, deixando o braço pendente, provoca-se a ideia de levantar um peso. Se os dedos forem fletidos e o braço levado à frente, como para dar um soco, surge a ideia de lutar boxe. A cena se passa em Londres. Aí, outra classificação. Incremento da força muscular. Se se quiser suscitar uma força extraordinária num grupo de músculos, basta sugerir ao paciente a ideia da ação que reclama essa força e assegurar-lhe que o pode realizar com a maior facilidade caso queira. Diz o Dr. Carpenter, vimos um dos pacientes hipnotizados, o Dr. Braid, notável pela pobreza de seu desenvolvimento muscular, levantar com auxílio de seu dedo mínimo um peso de 14 quilos e fazê-lo girar em volta da cabeça com a única garantia de que o peso era tão leve como uma pluma. Limitamos-nos por hoje à indicação deste programa. Aos fatos, a palavra, as flexões virão mais tarde. Reflexões. Muito bem. Então, aqui é interessante que eles fazem aquele experimento lá com relação à questão da cirurgia, né, da anestesia ali, dessa catalepsia e insensibilidade, mas depois eles vão trazer aqui outras coisas que eles provavelmente observaram nas várias experiências, que são essas modificações aqui, né,
esses outros fenômenos aqui que ele vai tratar. Então, não era só esse processo de adormecimento, ele apresentava outras coisas. E eles pararam por aqui porque não avançaram aí, esbarrando na barreira, né, do materialismo ali. Então, ele vai trazer a exaltação da sensibilidade, que o indivíduo nessa condição ele conseguia aguçar os sentidos de olfato, tato e audição, né? Então, ele ficava com esses sentidos muito mais apurados. Ele vai falar aqui no caso do olfato, que se igualava ao dos animais, do melhor faro, né? Então, a audição também é muito penetrante, né? E o tato, que adquiria uma sensibilidade maior em relação à temperatura, né? Interessante os sentimentos sugeridos aqui. Então, você mexia na face da pessoa, você colocava um sorriso nela, daí a pouco, a hora que você despertava, ela estava com aquele sentimento de alegria e tudo mais. Então, essas modificações aí que sugeriam sentimentos a partir de como estava a máquina, de como estava o corpo ali, interessante também. As ideias provocadas, a partir do movimento que você colocava, a pessoa remetia a algo que ela fazia com aquele movimento. O exemplo que ele deu aqui do boxe, né? Você colocou numa posição de luta, a pessoa já tinha essa sugestão, essa ideia provocada de que estaria ali como que lutando boxe. Ele vai relatar que essa cena está passada em Londres. E o mais interessante aqui, a meu ver, é o incremento da força muscular, né? Você despertar esse incremento dessa força. Então, ele vai relatar aqui do indivíduo que levantou 14 quilos com o auxílio do dedo mínimo ali. Então, são coisas bem interessantes aqui, que são relatadas, e a gente sabe, né, no estudo do magnetismo, que as variantes são muito mais do que essas que foram relatadas aqui, mas eles pararam por aqui. Eu fiz aqui uma pesquisa no chat GPT da vida, sobre a questão da hipnose. E aí eu trouxe aqui para a gente poder, para fechar esse trecho, para a gente ler aqui esse texto rapidamente, são 2 textinhos pequenos, só para a gente entender um pouco do que se tem, né, na literatura sobre o hipnotismo, aí na literatura da internet, estou dizendo, né, que nos trouxe aí para a gente poder ter uma ideia. Pode ler, Soraya, por favor? Claro, Mário. Mas não está aparecendo. Não está? Porque eu tenho que compartilhar outra. Peraí. Mário, essa história, esse relato, né, dos 14 quilos é algo impressionante, né? Bem interessante, não é? Bem interessante mesmo. É interessante porque param, né, as pesquisas. É verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Hipnotismo. O hipnotismo, também conhecido como hipnose, tem uma longa história que remonta às civilizações antigas. Acredita-se que práticas semelhantes à hipnose tenham sido utilizadas por culturas antigas, como os egípcios e os gregos, em rituais religiosos e curas. No entanto, a hipnose moderna, como a conhecemos hoje, foi desenvolvida e formalizada por volta do século XVIII e XIX. O médico austríaco Franz Anton Mesmer, no século XVIII, desenvolveu a teoria do magnetismo animal, que envolvia a alegação de que a cura poderia ser alcançada através da manipulação de um suposto fluido magnético presente no corpo humano. Mesmer acreditava que era possível induzir um estado de transe em seus pacientes, o que poderia levar a curas e alívio de sintomas. No século XIX, James Braid, um médico britânico, cunhou o termo hipnose a partir do termo grego hypnos, sono. Ele rejeitou a teoria do magnetismo animal de Mesmer e propôs uma abordagem mais científica para a hipnose, enfatizando o papel da sugestão e do estado de transe. Desde então, a hipnose tem sido amplamente estudada e utilizada em diversas áreas. No campo da psicologia, ela é aplicada como uma ferramenta terapêutica para ajudar no tratamento de diversas condições, como ansiedade, fobias, traumas e vícios. Além disso, a hipnose também é utilizada em apresentações de entretenimento, conhecidas como hipnose de palco, em que o hipnotizador realiza demonstrações de sugestionabilidade em voluntários do público. É importante ressaltar que a hipnose não é um estado de controle total da mente ou manipulação, como muitas vezes é retratada na mídia.
é um estado de relaxamento e concentração, no qual a pessoa hipnotizada está mais aberta às sugestões, mas mantendo seu livre-arbítrio. A hipnose continua a ser objeto de estudo e pesquisa, e sua aplicação e eficácia são debatidas no campo científico. Embora tenha encontrado aceitação em certos contextos terapêuticos, é importante que seja praticada por profissionais qualificados e éticos. Hipnose nos dias atuais. Terapia clínica. Isso é do chat também, Mário, essa parte? É. Terapia clínica. A hipnose é frequentemente usada como uma abordagem complementar na terapia clínica para tratar uma variedade de condições de saúde mental, como ansiedade, depressão, transtornos de estresse pós-traumático e fobias. Pode ser empregada no gerenciamento de dor crônica, distúrbios do sono e transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. A terapia de hipnose também é usada para tratar vícios, como tabagismo, alcoolismo e uso de drogas. Gestão da dor e tratamento médico. A hipnose é utilizada em medicina para aliviar a dor durante procedimentos médicos, cirurgias e tratamentos invasivos. Pode ser aplicada em situações de parto, ansiosa, a necessidade de angústias e proporcionando um parto mais tranquilo. Autoaperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas buscam a hipnose para melhorar a autoconfiança, a motivação, as habilidades de comunicação e o desempenho geral. A hipnose também é usada para melhorar a concentração, superar bloqueios mentais e melhorar a memória. Superfobias e medos. Através da hipnose, os indivíduos podem trabalhar para superar fobias específicas, como medo de voar, medo de altura, medo de animais, entre outros. Tratamento de traumas e TPT, tratamento de estresse pós-traumático. A hipnoterapia pode ser usada como parte do tratamento de traumas passados e distúrbios de estresse pós-traumático, auxiliando o reprocessamento de memórias dolorosas. Entretenimento e demonstração. Shows de hipnotismo ao vivo são populares como forma de entretenimento. O hipnotizador convida da audiência a participar, acho que a participação de espectadores cômicas ou inusitadas em estado de transe. Pesquisa e estudos científicos. A hipnose é usada em pesquisas para entender os estados de consciência alterados e como eles experimentaram a percepção, a memória e o comportamento. A pesquisa explora os efeitos terapêuticos da hipnose em diferentes condições de saúde. Aí o último é auto-hipnose e meditação. Indivíduos podem aprender técnicas de auto-hipnose para usar como ferramenta de relaxamento, meditação e redução do estresse no dia a dia. É importante notar que a hipnose é uma ferramenta poderosa e, quando usada de forma responsável por profissionais, pode trazer benefícios. No entanto, é essencial procurar profissionais de saúde mental ou clínicos treinados em hipnose para obter orientação adequada e segura. Muito bem. Então, nós vimos aqui que esse relato que está lá na Revista Espírita está muito alinhado, não é, com o que a gente encontra hoje aqui na internet, nos meios nossos normais aqui, se nós formos fazer uma pesquisa, né? Interessante que desde a história ali, citando o Mesmer, né? Então, normalmente a história faz cortes, né? Então, para eles terem tirado o Mesmer da jogada por conta do trabalho todo do magnetismo, seria 2 minutos, né? Mas não, deixaram ali, né? Eles poderiam ter atribuído só ao James Braid aqui, que foi o segundo, que foi quem introduziu realmente e cunhou o nome de hipnose, né? Mas deram os créditos para o Mesmer aqui, eu já achei que foi uma coisa bacana quando eu pesquisei, né? Nunca tinha feito uma pesquisa desse jeito, específica aqui. E depois ele vai trazer aqui nos dias atuais onde está sendo usado. Então tem muito uso aqui ainda, apesar de não ser amplamente divulgada, amplamente utilizada por
por vários profissionais, ela tem aqui dentro de todos esses espectros aqui de tipos de tratamento, né? A Alcione já tinha falado para nós aqui na questão das fobias, dos medos, né? Mas aqui ainda relata várias outras utilidades para ela. É claro que não é utilizado em larga escala, até porque deve ter problemas aí de local, né, de momento, de pessoas que não são, muitas vezes, a pessoa pode não ser, como é que eu posso falar, ela pode não ser aderente, não seria essa palavra, né? Mas ela pode ser resistente, talvez, a processo de hipnose, né? Imagino que aconteça isso, né, Alcione? Você que deve ter participado aí, né? É verdade. Quando eles faziam a teste na escola, isso na psicologia médica, eles punham a gente para fazer alguns exercícios físicos e, dependendo do comportamento, eles já pegavam 3 ou 4 elementos que eram mais sensíveis e já traziam. Eles ampliavam com esses elementos a sensibilidade, descobriam o mais sensível. É com esse que ele fazia hipnose para todo mundo ver como é que funcionava. Uhum. E assim, você que participou disso, até para nosso esclarecimento aqui, existem muitas pessoas que não são, digamos, influenciáveis por esse processo? Sim, existe, e principalmente problemas mentais, por exemplo, esquizofrênico você não consegue hipnotizar. Olha só. E a pessoa... Por que não consegue? É uma característica da mente dele, ele não é hipnotizável, acho que é até com dificuldade de concentração, né? E uma coisa interessante da hipnose também, Mário, não é só aumento de sensibilidade dos órgãos sensoriais. Muitos indivíduos apresentam uma hipersensibilidade e se comportam como sensitivos ou médios, sem que no processo geral eles não são médios. Se comportam. Isso fez com que Ryan entendesse que todos nós temos uma pequena sensibilidade nesse sentido e que a hipnose só fazia dilatar. Daí ele levou isso para o laboratório, foi quando surgiu a parapsicologia. Eles foram tentar fazer essa pesquisa dessa pequena sensibilidade de modo geral nos indivíduos considerados normais, para pegar essa hipersensibilidade. Sim. E como é que eles atribuem essa questão que nós chamamos de mediúnica? Como é que eles chamavam isso? Sensitivos, sensibilidade. De percepção extrasensorial, mas procuram analisar como se fosse funções do cérebro. Sim, sim. Voltadas lá para o inconsciente, para camadas mais profundas e tudo mais. Isso, etc. Mas tem alguns casos em parapsicologia que sugere uma percepção de um indivíduo que não está ali, que já morreu. Também tem isso. Tem. Então, são dados assim, mas são muito interessantes a pesquisa. A gente, assim, conclui, né, que nós temos os elementos, né, temos bastante elementos aí para essas pesquisas, né, e a gente, pelo menos eu atribuo ao não avanço disso, assim, os preconceitos que existem, né, ninguém querer se expor, não sei como você vê isso aí, você não realmente há um preconceito muito grande quando eles sentem que vão resvalar assim, para um campo que não é só cerebral, eles já bloqueiam bastante, né? Mas as pesquisas continuam, sim. Que ótimo, muito bom. Ô, Mário, e existe também a hipnose coletiva, né? E muito. Que a gente vê isso e muito, né? A propaganda faz isso, né? A propaganda faz isso, a subliminar é isso. E até nas igrejas, né? Faz. Não só em igrejas, a gente vê cursos, alguns treinamentos. De todo jeito, político. Eu fico, às vezes, assustada com... Muito, eles fazem muito isso. E as pessoas nem percebem, né? Que estão sendo conduzidas ali, né? Mas a gente é conduzido, né, Mário? Você que é da área, sim. A gente é conduzido a comprar isso. Você interessa alguma coisa, vê um monte de coisa para você comprar aquilo, de tudo quanto é jeito. E hoje nós estamos cercados, né? A academia não estuda frontalmente essas questões por conta desses preconceitos, mas outras áreas, como o marketing, por exemplo, estuda. Estuda muito. Estuda muito.
Você pode ver, e hoje, assim, é complicado porque a gente está falando uma coisa aqui. Eu pesquisei sobre isso nas minhas máquinas hoje, então isso está me perseguindo aqui. Mas talvez, se vocês estiverem com o celular perto de vocês aí, não estranhe se algum tema que a gente tratou aqui começar a aparecer nas propagandas. Você está lendo uma matéria, aparece uma propaganda relativa ao que a gente conversou aqui hoje. Isso tudo faz parte desse processo aí, né? E essas informações subliminares, elas são usadas, né, justamente para fazer um processo muito parecido, né? Isso aconteceu muito nos cinemas, né, Alcione? No passado, hoje não sei mais, mas você estava lá assistindo um filme e de repente aparecia alguma coisa muito rapidamente, ou num segundo, como se fosse no segundo plano da tela lá, né, e a pessoa de repente tinha uma vontade enorme de tomar Coca-Cola, mas aquilo foi induzido, ela foi induzida a ter essa... Teoricamente está proibido, né? Teoricamente. Foi proibido. Mas eles vão fazendo, é massa de manobra hoje, né? A inteligência artificial, etc., baseia tudo nisso aí. Os algoritmos, tudo é nisso. A gente não sabe onde vai parar isso, né? Essa inteligência artificial, que eu mostrei para vocês aqui um fragmentinho, numa pesquisa muito simples que eu fiz hoje, mas é interessante a velocidade que faz, a forma como traz, e a inteligência artificial tem esse nome porque ela vai aprendendo, né? Pesquisas que eu fiz há 2 meses atrás, que eu faço hoje, ela é muito mais elaborada do que era. É como se esse mecanismo estivesse aprendendo a operar. Então, é um mundo novo, gente. É um mundo novo. Eu acho que a gente vai acabar tendo que correr para a espiritualidade para a gente não acabar enquanto ser humano, né? O que vai nos salvar vai ser a espiritualidade, porque lá não tem jeito deles acessarem, né? A inteligência artificial não vai acessar. Por enquanto, né, Mário? Por enquanto. Tá certo. Bom, muito bem, pessoal. Então, tá jóia, ficamos por aqui. Então... Ô, Mário, já vão jogar isso. Senhora, semana que vem você ajuda, porque o Mário não vai estar aí. Eu vou viajar 2 semanas. A gente faz uma dobradinha. Soraya faz. Mas a Soraya vai viajar também. Não faz isso não, Soraya. Na outra eu consigo, são 2 semanas. Na segunda eu consigo, mas talvez a que vem eu não consiga ajudar. Assim... se eu estiver livre, podem contar comigo, mas é que eu não tenho certeza, porque a gente vai ter uma situação aqui que eu preciso socorrer. Mas na outra, vocês podem contar comigo. Os aqui estão organizados? Você topa, né, Alcione? Se eu puder ajudar, vocês falam, a gente vai conversando, né? Isso. Alcione, vai dar super certo, você domina o tema, é um tema que a gente vai ser muito gostoso, tenho certeza que vai ser. Depois eles não vão querer a minha volta, Alcione. Então, aí você já... com certeza. Então eu vou passar para a Marleninha e para a Soraya, aí você passa para a Alcione, né, Marlene, que eu não tenho certo. Tá bom? Então tá jóia. Eu vejo vocês daqui 2 semanas, então, na 3ª semana, tá bom? Boa viagem, Mário. Vai com Deus. Com Deus. Relaxa. Eu vou para os Estados Unidos. Olha lá, olha aí, gente. Eu vou fazer uma coisa que é um sonho antigo meu. O que é? A Cláudia me deu de presente de aniversário a tarefa, né? Eu vou assistir o US Open nos Estados Unidos, o torneio de tênis. Olha! Nós vamos assistir uns jogos lá. Que delícia! Que dia é seu aniversário? Dia 31 de agosto. Uhul! Terça-feira que vem. Então a gente não vai poder nem te dar um abraço presencial, mas tudo bem. Não vai ser possível. Vai lá. Vou estar um pouco longe. Aproveitem bastante. Vai com Deus, viu, Mário? Que dia que é o Bezerra de Menezes mesmo? Não é 31? Também é 31, né? 31. 31 de agosto? É o Bezerra de Menezes. Não sabia, não, o aniversário dele. Bezerra de Menezes. Você vê que você não é fraco, né, Mário? Nossa Senhora. Que honra, hein, Mário? A distância é gigantesca. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, Mário, será que você não é a reencarnação do Zé Marques Garcia? Eu falei, meu amigo, se eu fosse, seria a prova da retrogradação da alma. Então não se preocupe, não tem chance nenhuma de eu ser. Segue a vida. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Então, boa viagem, viu, Mário? Amém. Vai com Deus. Boa viagem para vocês.